Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3. Mais uma vez, aqui estamos e agradecemos a Deus pelo dia que Ele está nos concedendo, por esta oportunidade de juntos estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. E também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Iraildes Araújo, de Paulínia, São Paulo, Mara, lá de Manaus, Amazonas, Dilza Flora, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Jandira Alves, de Maringá, no Paraná, Maria Auxiliadora, de Belo Horizonte, em Minas Gerais, Persiliane Isaías Martins, lá de Rondônia, e todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos em Tua presença, nós te agradecemos pela vida, por este dia que estás nos concedendo, por estes momentos que temos para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento e nos ajudando, Pai, a aceitar a Tua Palavra, viver a verdade em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, cada um tem a sua necessidade, a sua luta, o seu problema, dê vitórias conforme a Tua santa vontade. Aceite o agradecimento da Mara, lá de Manaus, pelo emprego que o filho conseguiu, está em experiência, que possa ser aprovado e permanecer no trabalho, Pai. Também abençoe Iraildes Araújo e família, Dilza Flora e família, Jandira Alves e família, Maria Auxiliadora e família, também Persiliane Isaías Martins e família, e todos os demais que nos pedem orações, Pai. Tenhas misericórdia de cada um, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. No estudo de ontem que nós fizemos, essa parte em que os discípulos tiveram ali uma pesca maravilhosa, 153 grandes peixes, pelo poder de Jesus, pelo milagre de Jesus, e depois a restauração de Pedro perante os demais discípulos, e Pedro se tornou um grande apóstolo. Jesus, ele também quer fazer um milagre em nossa vida. Às vezes nós até pensamos em abandonar a fé, deixar o nosso caminho e viver uma vida como as demais pessoas vivem, mas eu quero dizer a vocês, irmãos, se a vida com Jesus já é difícil, imagine sem Jesus. Foi o que aconteceu com os discípulos. Eles disseram, vou pescar, e foram voltar para a pescaria. Iriam abandonar o ministério pelo qual eles foram chamados, para o qual eles foram chamados. Mas Jesus, ele, como faz conosco, ele vem atrás, ele não nos abandona. E Jesus então mostra a eles que o trabalho deles era continuar a missão, através deste milagre e a restauração de Pedro. E como dissemos ontem, Pedro ele se tornou um grande líder na igreja que estava iniciando, a igreja apostólica. E existe até igrejas que diz que Pedro foi o primeiro papa, mas não é isso. Pedro não foi o primeiro papa, não existe. Pedro ele foi um líder apóstolo, como os demais discípulos que se tornaram apóstolos, que foram enviados para pregar o evangelho. E depois então, seguindo aqui no capítulo 21 do Evangelho de João, nos versos 20 a 22, lemos: Pedro se virou e viu atrás deles o discípulo a quem Jesus amava, aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntado: Senhor, quem o trairá? E Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: Se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Vejam, ali, quando Jesus, no capítulo 20, no verso 19, Jesus disse para Pedro que ele deveria continuar seguindo a Jesus. E também disse o tipo de morte que Pedro iria sofrer para glorificar a Deus. E aí Pedro olha para trás e vê João, o discípulo amado, e então ele pergunta a Jesus: e quanto a este? Quer dizer, quanto a João, o que vai acontecer com ele? E Jesus responde então: olha, se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Então, aqui Pedro e alguns outros discípulos naquela ocasião, e também hoje ainda, muitas pessoas interpretam errado esse texto, pensando que Jesus, quando ele voltasse para buscar a sua igreja, João ainda estaria vivo. Mas não foi exatamente isso que Jesus estava se referindo. Jesus, ele disse para Pedro a morte, que ele iria morrer para glorificar a Deus, e Pedro então estava curioso com relação a João, que estava atrás dele. E quanto a esse? E então
Jesus aqui redireciona a atenção do discípulo para uma questão mais importante, que é seguir a Cristo sem se preocupar com o que aconteceria com o outro. Então nós também temos que nos preocupar conosco, a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Cristo. Por quê? Porque a nossa salvação, ela depende de nós crermos em Jesus, aceitarmos a Jesus e viver o nosso relacionamento com Jesus. Não é uma outra pessoa que vai viver por nós e nos salvar. Nós não vamos nos salvar por outra pessoa. Nós temos que dar conta a nós por nós mesmos. Então Jesus estava dizendo isso para Pedro, que deveria seguir a Jesus sem se preocupar com os outros. Cada um de nós, irmãos, vamos dar conta a Deus no dia do juízo, por nós mesmos. É claro que todos nós temos a oportunidade de conhecer, aceitar a Jesus em nossa vida, de seguir a Jesus. Nós instruímos os nossos familiares, nossos filhos, e procuramos viver ali de acordo com o que nos ensina a palavra de Deus, mas é cada um que vai ter que tomar a sua decisão para a sua salvação. E então João, ele foi lançado num tacho de azeite fervendo e não morreu, segundo a tradição. Não está na Bíblia, mas a tradição diz isso. E depois então João foi exilado para a ilha de Patmos e mais tarde ainda ele volta para Éfeso, já com mais de 90 anos, e as pessoas ainda pensando que Jesus ia voltar antes que João morresse. Então, irmãos, nós precisamos entender que o importante é nós seguirmos a Jesus. Se nós vamos viver muitos anos ou se nós vamos estar vivos quando Jesus voltar, isso não importa. O que importa é seguirmos a Jesus para que Jesus seja glorificado através da nossa vida, que possamos dar um bom testemunho da nossa fé às pessoas, nos nossos atos, nas nossas palavras, nos nossos negócios, em tudo que fizermos, as pessoas possam ver que Jesus está sendo glorificado. E então, quando lemos aqui em João, capítulo 21, nos versos 23 a 25, aí diz assim: por isso espalhou-se entre a comunidade dos irmãos o rumor de que esse discípulo, João, não morreria. Não foi isso, porém, o que Jesus disse. Ele apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu voltar, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho desses acontecimentos e que os registrou aqui, e sabemos que seu relato é fiel. Jesus também fez muitas outras coisas. Se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. Aqui, então, João, ele dizendo aqui no capítulo 21, verso 24, este é o discípulo que dá testemunho deste acontecimento, quer dizer, o próprio João, que registrou aqui. E sabemos que o relato é fiel. Então, as pessoas pensando que João estaria vivo ainda quando Jesus voltasse. João, o evangelista, que foi lançado num tacho de azeite fervendo, que foi exilado na ilha de Patmos, que depois voltou e que escreveu essa carta, este evangelho de João e as 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, para testemunhar de Jesus, que o relato era fiel, que Jesus é Deus, que Jesus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Este é o relato. Então João diz, olha, se fôssemos escrever tudo o que Jesus fez, ele diz que o mundo inteiro não seria capaz de conter todos os livros que seriam escritos. Então vejam, é apenas um resumo, da vida de Jesus, o que Jesus fez, o que ele pode fazer e que ele vai voltar. É apenas um resumo, é para nós sabermos os acontecimentos. E João, que foi um discípulo de Jesus e depois o apóstolo João, ele foi uma testemunha fiel e ele relatou tudo aqui conforme ele viu e presenciou e esteve com Jesus durante o seu ministério de 3 anos e meio. Então, muitas pessoas do primeiro século, os primeiros cristãos, eles entenderam mal isso que Jesus disse, que se ele quisesse que João estivesse vivo, isso que importava, até Jesus voltar, e significava então para aquelas pessoas que Jesus iria voltar antes de João morrer.
E é por isso que as pessoas, naquela ocasião, os primeiros cristãos, isso está relatado no livro de Atos dos Apóstolos, eles tinham tudo em comum, eles vendiam o que tinham para dar aos pobres, eles comiam juntos, eles oravam juntos, eles faziam todas as coisas juntas. Por quê? Porque eles esperavam que Jesus fosse voltar naquela ocasião, naqueles dias que eles estavam vivendo. E assim, irmãos, nós deveremos viver também. Ter todas as coisas em comum, querer o bem do outro. Se há alguém que está em necessidade, que nós possamos repartir o que nós temos, que nós possamos orar juntos, comer juntos, participar juntos do partir do pão, que é a ceia do Senhor. Que nós possamos estar sempre em comunhão uns com os outros. Por quê? Porque Jesus ele vai voltar. Ele prometeu isso há 2000 anos atrás e isso vai se cumprir. E nós estamos vendo diante dos nossos olhos que todas as coisas preditas por Jesus estão se cumprindo e que muito em breve ele vai voltar para nos buscar. Então, João ele foi envelhecendo e poderia até haver uma crise se João morresse, poderia haver uma crise porque eles estavam pensando que Jesus fosse voltar, ainda com João vivo. E João morreu, não é? E o que aconteceu? Jesus não voltou. João morreu, então eles estavam entendendo errado as palavras de Jesus. E muitas das vezes, irmãos, nós também lemos a Bíblia, mas entendemos errado. É por isso que nós precisamos pedir a orientação do Espírito Santo. Todas as vezes que formos estudar a Bíblia, nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos oriente, nos ajude a entender e viver a verdade que está escrita aqui em sua palavra. E o próprio João, antes dele morrer, ele corrigiu esse equívoco das pessoas pensando que Jesus ia voltar antes dele morrer. Então, João, ele disse que as pessoas deveriam manter os olhos fixos em Jesus. Por quê? Porque a nossa salvação, ela vem lá do alto. A salvação, ela vem através de Jesus, a vida, o sacrifício, a morte e a ressurreição de Jesus. Deveremos manter os nossos olhos em Jesus, não nas pessoas. Não é porque um irmão é um bom membro de igreja, a gente o admira, que nós vamos manter os olhos naquele irmão. Não, por quê? Porque a qualquer momento aquele irmão pode cair, pode ser enganado por Satanás e cometer pecados, e isso faz com que muitas pessoas desistem da fé. Quantos pastores têm cedido às tentações de Satanás e tem caído, e tem levado muitas pessoas que mantinham um olhar fixos nesses pastores, tem levado também a desistir da fé. Então os nossos olhos precisam estar fixos em Jesus. Vamos nos manter em oração uns pelos outros, a nossa família principalmente, os nossos filhos, o esposo, a esposa. Vamos orar pelos nossos pastores, os líderes da nossa igreja, para que nós possamos perseverar até o dia que Jesus voltar, para que nós possamos receber das mãos dele a coroa da vida eterna. Então, as verdades que nós estudamos na palavra de Deus, elas nos mostram de que o único que pode nos salvar é Jesus. Somente ele, mais ninguém. Por isso, os nossos olhos precisam estar fixos lá no alto, em Jesus, no sacrifício que ele fez por nós, e não nas coisas aqui da terra, não em pessoas e seres humanos, porque todos nós somos falíveis, somos pecadores e todos nós carecemos da glória de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos, a Bíblia ela diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Que Deus nos abençoe.